5, 6, 7, 8! Olá, pessoal. Eu sou a Tatiana Mielczarski. E aí, pessoal, eu sou a Bárbara Taide. E nós somos do podcast 5, 6, 7, 8. Um podcast que fala sobre o universo da dança, mais especificamente sobre o universo do balé. E aí, gente, hoje é dia do nosso episódio curtinho do nosso Petit, não é mesmo, Bá? Exatamente, e hoje nós vamos falar um tema muito bacana, que muitas pessoas vão se identificar, que é a street art para bailarinos do artista Eduardo Cobra. Quem aí já viu aquelas artes urbanas nas paredes, às vezes no chão, né, ali na calçada? Eu acho lindo, dá todo um colorido nas ruas, dá toda uma vivacidade quando a gente passa pelas calçadas, né, pelos parques também, eu já vi bastante. Aqui em Porto Alegre tem muitas artes, assim, urbanas muito bonitas. Tem uma da Daiane dos Santos ali perto do túnel da Conceição, você já viu? Eu vi ontem eu passei por lá e eu não tinha visto e vi. Muito bacana e gigantesca. Eu amo esses murais. E Porto Alegre realmente é uma cidade que cada vez mais tem ganhado mais murais, que são essas pinturas verticais, assim, geralmente na lateral de um prédio, né? Gigante. Eu concordo, eu acho que só vem a embelezar a cidade, né, Bá? Com certeza. E aí a gente não podia ficar de fora, né, desse movimento e trazer para vocês obras desse artista incrível que pintou bailarinas por murais, tanto no Brasil quanto fora. Então, gente, pra escrever esse petit de hoje, nós pegamos as referências do blog Vontade de Viajar e do G1, certo? Então, não é segredo pra ninguém que a arte de rua vem ganhando cada vez mais espaço. E um artista incrível chamado Eduardo Cobra se destacou no mundo da dança fazendo arte de rua inspirado em bailarinas, certo? E, gente, olha só, a gente tá falando, né, sobre street art, então sobre murais, sobre o grafite, né? E é bom lembrar que por muitos anos, então, o grafite, ou é que teria duas vertentes, vamos dizer assim. Tem o picho, né, gente, que é a riscalhada ali, que não é bonita, que geralmente tem uma coisa de protesto e que é muito mal vista e que realmente muitas vezes estraga. É um vandalismo, né? Exatamente, é um vandalismo. E estraga o visual da cidade e tem esse caráter efêmero, né? Que assim como aparece ali, já é apagado. E tem muitos artistas, muitos grafiteiros, então, que, vamos dizer, pegaram essas primeiras características, então, do grafite e evoluíram para algo bonito, algo que traz realmente essa cor e essa beleza para a cidade, como a Bá tava falando no início do episódio. Então, esse grafite bonito, esse grafite que traz informação, que geralmente até tem homenageado personalidades daquele lugar, né, Bá, como é o caso da Daiane, ou figuras que sejam, desenhos de figuras que sejam emblemáticas para as pessoas daquele lugar, ou para a comunidade, ou que o artista, como é o caso do Cobra, resolve pegar esse tema e então pintar e fazer uma arte tão bacana, né? E, num desses exemplos, em uma homenagem ao Balé Paraisópolis, ele pintou uma escadaria em Pinheiros, né, gente? Pinheiros, que é um bairro lá de São Paulo, com várias bailarinas deste projeto. O nome da obra é Escadaria das Bailarinas, tendo como inspiração as bailarinas Isabela e Yasmin, que dançam e participam deste projeto social. As irmãs nasceram no estado do Maranhão e se mudaram para a capital paulista há 4 anos, depois que a mãe veio em busca de trabalho. Em São Paulo, elas descobriram o poder transformador da dança, quando passaram a compor o Balé Paraisópolis, um projeto social que há 6 anos atende crianças da comunidade. No grafite, Yasmin divide a cena com uma grande bailarina russa do século XX e com a reprodução de uma famosa escultura do artista francês Edgar Degas. Adiante, outra imagem surpreende, com uma bailarina que amarra a sapatilha em uma prótese. Gente, é muito bacana, vale a pena pesquisar no Google, vejam as imagens coloridas e a imagem dessa bailarina que tem uma prótese no lugar da perna é muito bacana e surpreendente.
Então, a Melina Reis, de 33 anos, perdeu parte da perna esquerda depois de uma infecção generalizada provocada por um acidente de moto. Na minha cabeça, diz ela, eu sabia que se eu pudesse voltar a andar, eu poderia voltar a dançar. Foi algo automático assim. Eu ando, logo eu danço, diz Melina. Ela encomendou uma prótese especial com sapatilha de ponta e voltou a dançar 3 meses após a cirurgia. Gente, uma outra curiosidade muito legal, né, Bá? Uma curiosidade também que nós descobrimos pesquisando sobre esse tema é que o próprio Cobra vendeu, então, uma serigrafia, né? Um quadro menor, vamos dizer assim, produzido por ele, que tem a imagem da Mel, então da Melina, e ele conseguiu vender essa serigrafia, esse quadro, por R$23 mil, que ele doou inteiramente para Melina, e eu li que ela usou uma parte desse dinheiro, que se eu não me engano foi R$18 mil para comprar a parte, e a outra parte, na verdade, foi doada para pessoas do balé que também necessitam dessa ajuda especial. Então, além do grafiteiro se inspirar para fazer a arte dele, ele também, de certa forma, contribui especificamente para a melhoria da vida das pessoas retratadas nas obras dele. Eu achei isso muito bacana. Nossa, que legal. Eu vi também a entrevista que eles fizeram no Balé Paraisópolis, quando ficou pronta a escadaria, eles fizeram uma inauguração, toda uma apresentação muito bonita. É um projeto muito bacana que vale a pena, pessoal, vocês conferirem, seguir no Instagram. Eles têm trabalhos muito bonitos e ficou linda a escadaria, a imagem ficou muito colorida, deu todo um tchan ali para aquela escada. Pareceu muito com a escadaria de Selarón, no Rio, só que claro, né, eu particularmente gostei mais da do Cobra, porque, né, tem bailarinas e é lindo, gente, muito bonito. E não só no Brasil que o Cobra fez as street art dele, senão que também ele fez na Rússia. O grafiteiro paulista que roda o mundo colorindo personagens que marcaram a história de cada lugar, ele escolheu a Maya Plisetskaya para homenagear em sua primeira viagem à Rússia. Como vocês sabem, a Maya foi um dos principais nomes do balé russo. Ela atuou como dançarina, coreógrafa, diretora e ficou conhecida não só pela técnica, mas também pelo carisma e pela forte personalidade na interpretação dos papéis. Ela viveu, gente, até os 90 anos e foi um dos poucos personagens históricos da obra de Cobra a ser retratada ainda em vida. E o mural da bailarina apresenta os elementos recorrentes da série de retratos de figuras históricas. O arco-íris e as formas geométricas fragmentadas se encontram com uma elegante figura de Maya numa composição rica e cheia de movimentos. O mural fica pertinho do Teatro Bolshoi, onde ela conquistou o título de prima bailarina absoluta em 1960. Inclusive, a gente tem um petit, né, Tati, aqui no nosso perfil aqui do Spotify sobre as prima bailarinas, quem quiser. Inclusive, tem uma brasileira. Uhul! Quem quiser, vai lá ouvir. E o movimento delicado e preciso da bailarina ficou ainda mais hipnotizante com as cores e as texturas geométricas que se tornaram a assinatura deste artista. A cena mostra a Maya interpretando a Odete no 4º ato do Lago dos Cisnes de Tchaikovsky. Esse foi um dos grandes papéis de sua carreira e incorporou a influência também no solo A Morte do Cisne, originalmente coreografado para Anna Pavlova na virada do século XX e também dançado por ela centenas de vezes ao longo dos anos. Que, para deixar claro aqui, pessoal, o Lago dos Cisnes é totalmente diferente da Morte do Cisne, eles são balés diferentes, tá? Sim. E dizendo palavras do próprio artista, curto livros antigos, fotos históricas e gosto de fazer releituras deste tipo de imagem. Os coloridos surgiram na necessidade de dar mais vida a estas cenas que geralmente eram registradas em preto e branco ou sépia, que eram ali as fotografias que existiam, a tecnologia que existia na época. Então eu passei a dar outras dimensões às imagens, diz o artista. Hoje, gente, o interessante dele ter feito essa obra num bairro tão famoso e tão elegante de Moscou
É um mural de 160 metros quadrados e é num distrito, não sei se é correto esse nome, mas é Tverskoy, entre prédios de arquitetura clássica. Então, como vocês sabem, a Rússia ela é um país muito fechado. Então, imagina assim, retratar uma personagem querida como a Maia, numa pintura toda colorida, no meio assim de um local que é, né, muito chique, cheio de teatros, é um bairro tradicional, e ter uma obra como essa, de street art, nesse distrito é muito interessante. E eu acredito que isso mostra o quanto que a Rússia está mudando o seu jeito de olhar e de lidar com esse movimento aí da street art. Isso é muito bacana que o país esteja com essa mudança, né, Tati? Sim, por favor, gente, vamos evoluir. Pelo menos em algum aspecto. Ou alguns. Exatamente. Então, isso aí para vocês verem que tá sendo bem aceito. Acredito também que seja pelo fato da Maia, né, ser uma pessoa tão querida e tão valorizada no país dela, como é, por exemplo, a Ana Botafogo aqui no Brasil. Acredito que, como nós já amamos, né, acho que o Brasil aceita muito mais essa questão da street art e tudo mais. Sim. Acredito que ter um mural da Ana Botafogo em qualquer lugar do Brasil, as pessoas iriam super aceitar, iriam amar, né? Ó, Cobra, fica a dica aí. Fica a dica. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso petit episódio. Esse foi o 5678 Podcast. Deixa aqui no Spotify estrelinhas pra nós, uma classificação aí do nosso perfil. E segue a gente lá no Instagram, @567e8 Podcast. Isso aí, gente. Bora nos seguir, bora conversar, bora opinar. Esse espaço aqui serve pra isso, gente. Pra gente refletir, pra gente conhecer, pra gente se informar. Tá bom, gente? Um beijo grande pra Exatamente. vocês. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.